Eu sou o Marcos Pelosato, eu sou especialista em reestruturação de empresas e hoje eu quero passar para vocês dos casos mais normais que aparecem aqui no escritório, que são de empresas familiares em dificuldade. Então, um grande ponto para analisar, um grande ponto que a gente sempre foca muito quando a gente está fazendo essa análise familiar é verificar se dentro do âmbito familiar as pessoas que controlam a operação, quem realmente faz parte, né? Se é a primeira geração, segunda ou terceira geração, se há um alinhamento, um afinamento entre eles mínimo necessário para que a empresa continue sendo uma empresa familiar mesmo, de gestão familiar. Porque é muito comum, quando a gente identifica empresas em dificuldade que têm gestão familiar, que a parte do alinhamento de estratégia entre as pessoas que estão ali responsáveis, já não existe alinhamento nenhum. Então, como que a gente pode falar de reestruturar um negócio, reestruturar uma empresa, que é algo muito mais amplo, muito mais assim sério, muito mais, vamos dizer assim, muito mais complicado, porque aí você vai ter que reestruturar eventualmente várias pessoas da operação, o próprio business a nível de produto que você vende ou de serviço que você presta, fornecedores, bancos, toda uma cadeia toda que você vai ter que mexer, que é complicado, e a gente sabe que é muito complicado lidar com isso no dia a dia, se nem entre nós, diretoria familiar, quem realmente comanda, a gente não possui o entendimento mínimo necessário entre nós de onde nós estamos e para onde realmente nós queremos ir. Você já parou para imaginar que, de fato, primeiro ponto, gente, mas primeiro, assim, antes de falar de qualquer número do CNPJ, se você é uma empresa familiar, se você é uma empresa que leva o recurso da sua empresa para sua casa, a sua família depende disso, outras pessoas da sua família trabalham com você, ou seja, é uma empresa que tem um peso muito grande da tua operação. Você já parou para pensar que a primeira reestruturação que a gente vai ter que fazer é dentro de casa? Esse é o primeiro ponto de reflexão. Pensa nisso com muito carinho, porque se você tiver esse entendimento de que vai ter que sentar com as pessoas, eventualmente abrir o jogo, jogar um jogo muito mais aberto e transparente a nível do que você realmente pensa com o futuro do negócio, os pontos que estão incomodando, mas tudo de maneira muito polida e educada, vocês têm que resolver entre vocês primeiro para dar qualquer tipo de passo a caminho de uma solução verdadeira. Porque vamos falar aqui, vamos supor que chegou num extremo a situação da empresa, a gente não consegue mais honrar com as contas do dia a dia porque o passado está acabando com o nosso presente. E aí chegou nesse tal ponto que vocês vão ter que parar de pagar algumas coisas para poder continuar. Se vocês não têm um alinhamento mínimo para fazer isso, como é que vocês param de pagar? Com base no quê? Se você deixar de pagar, você vai ter consequências. Por exemplo, um pedido de falência. Para não ter um pedido de falência, você vai ter que entrar eventualmente com uma recuperação judicial. Mas vocês não têm um mínimo de alinhamento entre vocês para deliberar a respeito disso. Faço, não faço, é bom, é ruim. Por quê? Porque dentro de casa, dentro da tua operação, há um consumo, há um desperdício de energia com coisas que não são tão relevantes à empresa, só que acabam impactando diretamente o negócio. Pensa nisso. Acho que o primeiro ponto é olhar para você como pessoa, no universo que você está inserido, se realmente você, como o responsável de uma empresa familiar ou parte de uma empresa familiar, se você, junto com seus pares, vocês estão alinhados com a estratégia da empresa ou não. Para estar alinhado com a estratégia da empresa, vocês têm que antes estar muito bem resolvido entre vocês. Esse é o ponto mais importante. Eu vejo muita gente falando de números e tudo mais, mas nenhum número vai superar se a gente não estiver bem dentro de casa. Se não estiver bem dentro do que a gente está focado em fazer e aonde a gente quer chegar. Se vocês, entre vocês, não têm um mínimo de entendimento de qual é a meta do próximo ano, qual é a margem que vocês querem, o mínimo do mínimo de que tipo de produto, que tipo de serviço, que crescimento se espera, se não tem isso, é um barco sem direção. Um barco sem direção, você não precisa nem dizer para onde vai parar, porque ele não tem direção. Fica Deus dará, fica à mercê do destino. E uma empresa não pode ficar à mercê do destino. Tudo tem um começo, um meio e fim. Vocês têm que ter um plano. E para que tenha um plano bem ajustado e bem alinhado, vocês têm que estar muito bem alinhado entre vocês primeiro. Para que seja uma questão unânime, um entendimento único. Pode ter divergência, mas tem que ser resolvida a divergência. Pensa nisso. Esse é o primeiro ponto, é a primeira análise que você tem que fazer antes de dar o passo seguinte, tá? Que aí seria entrar realmente nos números. Tá bom, galera? Se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixe o like. Obrigado.